para gravar para a gente depois ter o acesso disso lá no YouTube. Vou começar lá com a aula, retomando, na verdade, que nós fizemos... Cadê aqui? Nós fizemos essa atividade aqui, ó. Vocês estão vendo o material, né? Sim. Sim? Beleza. Então, aqui a gente tinha essa situação para classificar essas receitas, 1 para corrente, 2 para capital, e depois dizer dessas receitas onde elas se encaixavam do ponto de vista conceitual nesse universo de cadê? Receita orçamentária efetiva, não efetiva, originária e derivada, certo? Vocês colocaram, alguns já foram colocando lá no fórum também, eu já fui fazendo alguns comentários, mas então para corrigir 100% dessa atividade do final da aula aí. Então, vejam, com relação a ser efetiva ou não, a única que não é efetiva é essa operação de crédito, né? Ou melhor, vamos fazer a primeira classificação aqui, né? De 1 para corrente e 2 para capital. Então, a única que é de capital é a operação de crédito, que é aquela receita que eu vou ter a partir do empréstimo que eu faço com alguma instituição financeira ou com a própria União, por exemplo. Então, receita de operação de crédito é classificado dentro da categoria de receita de capital, categoria econômica. As demais, de aluguel agropecuário e industrial, são todas correntes. Um detalhe importante que talvez eu não tenha mencionado na aula passada é que eu posso aplicar receita corrente, além da manutenção da máquina pública, eu posso aplicar em investimento, posso aplicar comprando equipamento, fazendo obra e tal, posso investir receita corrente em despesa que não é corrente, por exemplo, né? Despesa de capital. Com a receita de capital isso não é possível. Então, a receita de capital só permite aplicação em gasto com investimento, com gasto em infraestrutura, com gasto em despesa de capital e não permite aplicação em manutenção. Então, é uma característica também que acho importante mencionar, porque ela tem essa particularidade. Com Professor, relação... Oi. o que seria a receita agropecuária e receita industrial? Você deu o exemplo de receitas e serviços, que eu entendi, mas no Uhum. ramo da agropecuária e industrial eu não consegui Essa receita agropecuária exemplos. industrial é se aquele ente público desenvolve alguma atividade nessa área. Então, é receita em relação à atividade que ele desenvolve, né? Então, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, deixa eu pensar num exemplo aqui. A gente tem em Biporã uma usina de leite. Embora está desativada, tal, mas a gente tem ela lá, né? Então a gente poderia colocar essa usina de leite para funcionar, formar, sei lá, uma cooperativa e tal, com produtores rurais e gerar uma receita a partir disso. Então seria nesse caso uma receita agropecuária, né? E a industrial é a mesma coisa. Se a gente tivesse essa condição de ter alguma indústria vinculada à nossa entidade. Mas são pouco comuns, assim. Se a gente observar nas prefeituras, são receitas pouco utilizadas. Mas eu coloquei porque elas não são tão óbvias quanto as outras. Então, eu coloquei meio de propósito, assim. Deu para Ah, entender? tá. Sim, entendi. Obrigado. Indo, a gente tem feita essa classificação, então, de receita corrente de capital, a gente vai para essa classificação em relação a esses conceitos de receita efetiva, não efetiva, originária e derivada. Então, a receita de operação de crédito ela é não efetiva, porque eu estou simplesmente permutando o que eu estou buscando de dinheiro versus uma dívida que eu estou contraindo, e as demais são efetivas, ou seja, que elas realmente vêm da elas agregam, elas aumentam a situação patrimonial daquele ente público. E com relação a ser originário ou derivado, a de aluguel vai ser derivada, porque deriva da exploração do patrimônio, e a agropecuária e industrial vai ser originária, né? Então a gente tem essas classificações aí. Eu acho que foi bem o que vocês colocaram lá no fórum.
Acho que não teve muita variação. Talvez um colocou só uma classificação, não colocou a outra, mas aqui eu estou fazendo a explicação de ambas, assim, tanto com relação à efetividade ou não, quanto também da derivação ou da origem dela. Ok? Com relação ao lançamento inicial, como é que ficaria isso? Eu coloquei só para a gente começar a visualizar onde que isso reflete, né? Então, pergunta que eu faço para vocês é: estou mexendo com a aprovação do orçamento, ou seja, eu fiz o orçamento, mandei para a Câmara aprovou, no caso do município, e aí lá em 1º de janeiro eu vou fazer a abertura do orçamento lá na prefeitura. Vou implantar os saldos para daí então poder executar as minhas ações. Quais grupos vocês acham que movimenta nessa primeira ação de aprovação do orçamento? O que vocês me dizem? Não seria o 7 ou 8? Ainda não. Quem chuta outro? É aqueles lá do orçamento, né? O 5, Isso, esses daí. O 5 e o 5 e 6. 6. Isso. Os controles, Thaís, eles vão entrar quando a gente começar a executar o orçamento, porque daí eu vou precisar controlar por fonte de recurso o que eu estou aplicando, o que eu estou executando. Então, quando começar a executar, de fato vai mexer com o 5 e o 6 e também com o 7 e 8 para fazer o controle das fontes. Mas aí seria na execução. Na aprovação, logo no início, né, quando você implanta os saldos, eu vou movimentar esses grupos aqui, ó. Os 5 e 6, que são os controles de aprovação e de execução. Esse é o primeiro lançamento que a gente faz quando inicia um exercício. E aí o lançamento, só a título de curiosidade para vocês, ficaria da seguinte forma. A gente debitaria a previsão inicial da receita, estamos falando de receita por enquanto, depois vai ter o contraponto lá com a despesa, semana que vem a gente vai tratar de despesa pública. Então, a gente teria o débito de previsão inicial da receita, nesse grupo 5, e o crédito no grupo 6, numa conta chamada receita a realizar, por exemplo. Então, esse seria o lançamento inicial. Isso pensando na questão do lançamento contábil, né, lá na contabilidade, vai movimentar essas duas contas, esses dois grupos. Só que dentro desse lançamento, eu tenho que classificar que tipo de receita eu estou fazendo essa abertura. Porque eu tenho várias receitas dentro do orçamento. Tenho IPTU, tenho ISS, tenho FPM, tenho várias receitas. Então, dentro desse lançamento que eu estou falando para vocês, eu vou ter que fazer a classificação da natureza da receita. Ou seja, eu vou ter que dizer que receita é essa que eu estou fazendo a implantação do saldo. E aí entra a aula de terça-feira, com aqueles códigos. Então, o plano de contas aplicado ao setor público é um plano contábil, geral, que envolve todas as movimentações. Só que dentro dele, aí eu tenho essas naturezas de receita e de despesa para classificar o lançamento. Então, quando eu faço esse lançamento de débito de previsão inicial a crédito de receita a realizar, dentro do lançamento eu vou ter que colocar a codificação da natureza da receita para dizer qual receita que eu estou inicializando naquele exercício. Deu para entender? Mais ou menos. Vou Dá pra você fazer na prática aí? vou fazer assim, ó. Vou fazer uma demonstração da seguinte maneira. Deixa eu pegar um Word aqui. Seria mais ou menos assim. Lá na contabilidade eu faria um débito no grupo 5 de receita, ou melhor, de previsão inicial da receita. E um crédito no grupo 6 como receita a realizar. E vamos supor que eu vou ter que fazer isso para cada receita. Porque no orçamento eu vou ter que fazer a estimativa de todas as receitas possíveis para aquele ano. Então vamos supor que eu estou fazendo o lançamento aqui do imposto de renda. Nesse lançamento eu vou ter que colocar um histórico, por exemplo, referente à implantação do saldo do orçamento para 2020 da receita de imposto de renda, código
ou natureza, aí eu vou colocar aquele monte de número que a gente estava vendo na aula passada e o valor. Por exemplo, a previsão é de R$ 2.500.000. Então é isso que vai aparecer na contabilidade. A movimentação no PCASP e a classificação da receita que eu estou lançando. Melhorou? A receita independente da natureza vai ser a mesma conta. A única coisa que vai diferenciar vai ser no histórico, né? Exatamente. O lançamento vai ser sempre esse. Débito de previsão inicial e crédito para realizar. A diferença é que eu vou ter que fazer esse mesmo lançamento várias vezes para indicar a respectiva natureza da receita. Melhorou? Melhorou. Entendeu? Uhum. Isso vai valer do mesmo jeito quando a gente for tratar na despesa. Quando você fizer, por exemplo, uma compra de um carro, você vai lançar num PCASP, movimentar lá, se foi pago à vista, você vai movimentar débito de imobiliário e crédito de caixa, por exemplo. Esse lançamento é o lançamento contábil. Dentro desse lançamento vai ter lá o histórico, referente à compra do veículo tal, no valor de tanto, natureza da despesa, e aí vai ter uma codificação também para dizer que aquele código significa veículo automotor, por exemplo. Sim. E se nessa previsão tivesse realizado 500 mil, como ficaria daí? Quando eu realizo, Tá, depois de implantado, quando a gente começar a executar, se eu realizar, por exemplo, 500 mil, eu vou ter várias movimentações. Por exemplo, eu vou ter a receita realizada debitando, porque agora eu estou realizando, certo? Então, se lá em cima ela foi a realizar, quando de fato realiza, eu vou debitá-la para diminuir. Se foi 500 mil que eu arrecadei, eu já não tenho mais 2,5 milhões para arrecadar, tenho só 2 milhões. Então, a primeira coisa vai ser isso, débito de receita a realizar, a arrecadação de imposto de renda, por exemplo. aí é receita, né? Daí vai ser a Arrecadação. receita. Isso, exatamente. Por R$ 500. Além disso, eu vou ter que movimentar ainda. Mas eu não vou entrar muito para não confundir vocês, tá? Mas além disso, eu vou ter que movimentar ainda lá no grupo do ativo, porque vai entrar o dinheiro. E vou ter que movimentar lá no grupo do controle, porque eu vou ter que fazer o controle da fonte de recurso. O que significa esses 500 mil? Para que fonte que ele foi? Para a fonte da educação, fonte da saúde, fonte do esporte? Então, basicamente, você realiza isso aqui. Mas aí depois a gente vai ter que movimentar os outros grupos. Mas aí eu vou tratar disso quando a gente entrar em execução para não misturar as coisas. Só para você não ficar sem resposta. Uhum. Beleza? Então isso aqui vai ser uma receita mesmo. Ok? Ok. Então, beleza. Então, a gente fechou essa proposta aqui da aula, que era fazer essa classificação e esse lançamento inicial. Aí, para a aula de hoje, a gente vai fazer, de fato, uma classificação, ou seja, montar esse código aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei esse plano de contas lá dentro do estúdio? Eu coloquei no fórum Sim. da aula de terça e coloquei também lá no material de onde ficam as aulas normais. Professor, eu até achei o código das receitas que você colocou lá, mas eu não sabia como que fazia o lançamento. Tá? Entendi. Não, tudo bem. Eu coloquei mesmo para a gente poder começar a pensar como que isso reflete, né? Mas o ponto agora é conseguir classificar as receitas corretamente. Por isso, inclusive, que vai ter atividade hoje na sequência para fazer isso. Então, eu coloquei tanto no fórum da aula de terça, quanto lá no ambiente normal dos materiais das aulas, esse arquivo aqui. Um arquivo enorme, um Excel, que é o plano de contas padrão da receita. Vocês viram ele? Vocês estão com ele aí? Não? Sim, mas não entendi nada. Sim. Eu vou explicar agora. Bem, esse plano de contas padrão da receita, ele é também determinado lá pela ESTN, e aí cada estado pega aquela informação, traz para sua realidade, tem que manter um padrão, mas pode fazer algum desdobramento, algum detalhezinho a mais. Esse aqui é do Paraná. Eu só vou mostrar para vocês aonde que eu peguei, porque é público, caso vocês queiram depois
olhar outras coisas, eu vou fazer aqui um caminho rapidinho para ficar de informação também para vocês. Então, lá no site do Tribunal de Contas, tribunaldecontas.br.gov.br, vocês estão vendo aí na tela, a gente vai aqui ó, em jurisdicionados. Jurisdicionados são todos os órgãos que estão vinculados ao Tribunal de Contas. A gente vem aqui em acesso ao sistema, vem em SIM-AM, ou melhor, em SIM, Sistema de Informação Municipal, que é um sistema que a gente alimenta e reporta informação para o tribunal. Dentro desse SIM, clicar aqui em Documentos e Programas, e aí sim, clicar aqui nesse SIM-AM, que é o Sistema de Informação Municipal Acompanhamento Mensal. Clicando nele, vocês vão descer aqui, ó, SIM-AM 2020. Ele existe já há algum tempo, tá? Vou pegar 2020, que é o mais recente, que é o que a gente está trabalhando agora. Clicando aqui, ele vai trazer alguns documentos, como planos de conta. Se a gente clicar aqui em planos de conta, eu vou ter um plano de contas para receita e um plano de contas para despesa. Esse que eu baixei e coloquei para vocês lá no estúdio é esse da receita aqui. E o da despesa a gente vai usar na aula semana que vem, quando a gente for falar de despesa pública. Então, esse plano, ele já vem com a classificação do jeitinho que a gente comentou na aula. Então, percebam que ele vem aqui, ó. O primeiro código significa categoria econômica, se é corrente ou capital. O segundo número é a origem. O terceiro é a espécie. E os próximos quadros aqui são os desdobramentos, os próximos 3. E esse aqui é o tipo da natureza, que é aquele tipo se é principal, se é multijuros, se é dívida ativa e tal. Então, aqui já tem a classificação do jeito que a gente trabalhou no material e aqui vem o número mostrando o que isso significa. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês verem do IPTU, tá? Vamos pegar aqui o IPTU, eu vou correr a barrinha aqui. Deixa eu achar o IPTU. Ó, vou pegar o IPTU principal, essa conta aqui, ó. Então, por que ele está desse jeito? Porque quando eu vou lançar um IPTU, quando eu vou lançar a abertura do orçamento, aquele lançamento que eu fiz para vocês lá no Word, eu vou lançar a receita, previsão inicial, a receita a realizar e vou ter que classificar qual é a receita que eu estou lançando. Vamos supor que fosse IPTU. Eu teria que lançar esse código aqui, ó, 11.18.01.11.0000. O que significa esse código? Que ele é categoria 1, que é a categoria econômica corrente, que ele é origem 1, que é a origem lá de impostos, taxas, contribuição de melhoria. Ele é espécie 1 também, que é de imposto sobre patrimônio. Esse 8.0101 é o desdobramento que o próprio Tribunal de Contas faz. E aqui nessa última informação é o tipo. Então aqui eu tenho o tipo 1, que é para o principal, ou seja, o IPTU de 2020 eu vou lançar nessa conta. Agora, se alguém não pagou, por exemplo, o IPTU 2020 vencia em março, a pessoa pagou lá em maio, vai gerar multijuro, correto? Então, essa multijuro eu não posso lançar aqui junto com o principal, tem que lançar numa conta separada, que o final é 2, para sinalizar no sistema que eu estou reconhecendo o multijuro. Agora, vamos supor que a pessoa está pagando esse ano um IPTU que está vencido lá de 2019, 18, 17 para trás. Esses débitos vencidos a gente chama de dívida ativa. Então, quando a gente arrecada a dívida ativa, eu vou lançar com o final 3, porque eu tenho que separar o que é do ano do que é de anos anteriores. E depois eu tenho o tipo 4, que são as multas e juros da dívida ativa, também numa conta separada. Então, isso é o que a gente usa hoje. Pelo menos em Bipor a gente está usando assim. Mas, como eu falei para vocês, houve um desdobramento aí. Né? Um desdobramento, vocês podem ver aqui na conta 2, por exemplo, tem multa e juros junto. Então, a gente lançava tudo junto aqui. A gente lança ainda, na verdade. Mas eles criaram uma opção de você lançar separado. Então, você teria um tipo 5 para lançar só multa. Estão me acompanhando? Sim? Sim. Sim. Um tipo 5 só para multa e um tipo 6 só para juros. Isso para o principal. E depois um 7 e um 8 só para multas e só para juros,
da dívida ativa. Então, a gente tem... até essa explicação acho que ficou um pouco falha na terça-feira. Eu coloquei lá no fórum, mas eu vou explicar de novo aqui, aproveitar essa oportunidade. Existem 8 níveis aí, só que eu não uso os 8 ao mesmo tempo. Eu vou usar ou 4 ou 6 grupos ao mesmo tempo. Ou 4 tipos ou 6 tipos ao mesmo tempo. Por quê? Se eu optar por fazer essa classificação aqui entre 1, 2, 3 e 4, ou seja, lançar multa e juro junto, eu vou usar só essas quatro tipos. Se eu quiser lançar separado a multa dos juros desses impostos, aí eu vou movimentar, por exemplo, o tipo 1 para lançar o principal, aí eu vou usar o tipo 5 para lançar só as multas do principal e o tipo 6 para lançar só os juros do principal. E aí, para a dívida ativa seria a mesma coisa. Eu usaria o tipo 3 só para lançar a dívida ativa, o 7 só para multa de dívida ativa e o 8 só para juros da dívida ativa. Então, embora tenha 8 classes ali dentro, eu vou movimentar ou 4 ou 6 classes. Não dá para movimentar as 8 ao mesmo tempo, porque não faria nem sentido. Que a multa e juros simplesmente foi desdobrada. Ficou mais clara a informação aí para vocês? Professor, Sim. só uma questão. Acho que a Michelle, ela não consegue falar por áudio. Então, as dúvidas dela é por chat, no caso. Tá, deixa eu... Mas acho que o professor acabou de explicar o que ela perguntou. Não sei se ela entendeu. Deixa eu só interromper rapidinho aqui o compartilhamento para ler. Só um minutinho, deixa eu ler aqui. Tá com vergonha de falar no microfone. Vocês estão todos tímidos, né? Ninguém quer aparecer no vídeo, ninguém quer falar, só responde quando eu pergunto. Todo mundo envergonhado. Aparece, Aline. Ó. Oi. Não quer, Quem não. gosta de aparecer? O Alex também. Todo mundo quieto, igual na sala de aula. Sem camisa. Não quer aparecer. Mas vamos lá. A Michelle está perguntando, mas o 5 não é multa mais juro, né? Ali tá 4. Então, não sei se eu consegui explicar, Michelle. Se você entendeu, dá um recado aí para mim, para eu ver se você compreendeu, senão eu explico de novo. Mas então, funciona assim. Vou repetir mostrando de novo a tela, tá? Vou compartilhar de novo para mostrar novamente. Então, é assim. A gente tinha, como eu falei, até 2017, 18, só 4 tipos. Principal, multa e juros, dívida ativa e multa e juros da dívida ativa. De 2019 para cá, abriu-se facultativamente a possibilidade de você lançar multa e juros separado. Só que você tem que fazer uma escolha. Ou você vai lançar usando multa e juros junto, ou você vai lançar nas contas separadas. Então, se você fizer essa opção de lançar tudo junto, então você vai usar só esses 4 grupos. O principal, essa conta 2 para multa e juro do principal, o tipo 3 para dívida ativa e o tipo 4 para multa e juros da dívida ativa. Agora, se você quiser separar, aí você vai usar as outras contas de baixo, as 5, 6, 7, 8. Por quê? Para os juros, para as multas do principal, vai usar o tipo 5. Para os juros do principal, vai usar o tipo 6. Para as multas da dívida ativa, o tipo 7. E para os juros da dívida ativa, o tipo 8. Então, não dá para usar os 8 ao mesmo tempo. Ou você vai usar 4 ou vai usar 6. E aí? Melhorou a explicação? Beleza, ótimo. Qualquer coisa, vão falando aí, eu peço para alguém dar um toque, que eu não consigo ver o chat e a tela ao mesmo tempo, tá? No mais, tudo certo, gente? Sim? Sim. Professor, só uma dúvida. Quando você fala grupo 6, 7, 8, você quer dizer conta contábil diferente? Eu vou usar outra expressão, tá? Para não confundir vocês. Quando eu falo de 1 até 8 aqui, são os tipos da conta. Esse último número aqui, como vocês estão vendo nessa partezinha amarela, é o tipo da natureza.
para não misturar com o grupo lá do PCASP. Eu acho que talvez essa confusão que eu posso estar causando em vocês, me desculpem. Então, quando eu falo desse número de 1 a 8, eu estou falando do tipo da operação, se é principal, dívida ativa, multa ou juros. E sim, cada conta dessa é uma conta específica. Então, vocês podem ver aqui, ó, que vai mudando o final dela. Ó, se eu fosse lançar o IPTU principal, seria 11.18.01.11. Se eu fosse lançar a multa e juros do IPTU, seria 11.18.01.12. Se eu fosse lançar a dívida ativa do IPTU, seria 11.18.01.13. Entendeu? Sim, entendi. Então, beleza. Conseguiram entender como é que a gente manuseia um pouco desse plano de contas da Receita aqui? Parte do IPTU, sim. Sim? Não. Beleza. Que esse foi só um exemplo mesmo. Porque aí, qual que é a ideia? Eu tô com um exercício para a gente discutir agora na sequência, que a ideia é que a gente faça um período de aula, né? E depois vocês possam aplicar isso na prática e aí eu vou acompanhar vocês lá no fórum também. Então, ó, seria o seguinte. Cadê a atividade? Aqui, ó. O que eu fiz para a gente discutir hoje para vocês exercitarem essa questão da classificação? Estão vendo aí, né? Um recorte de um município famoso aqui no Paraná chamado Felismundo. Alguém conhece? Não. Bom, Felismundo, então, está prevendo para 2020 121 milhões de reais de arrecadação, distribuído em vários tipos de receita, estão vendo? Sim. Então, qual que é o desafio de vocês agora? Pegar essa receita aqui, pelo nome dela, e colocar a codificação para mim. Porque daí eu acho que vocês vão começar a visualizar como que a gente codifica, e isso a gente vai ter que fazer enquanto contador, né? Na hora de lançar, como é que a gente codifica essas informações. Então, no caso aqui, já dando a dica do IPTU, eu já respondi para vocês, né? Então, aqui nessa linha do IPTU principal, que conta que eu ia lançar? Ia lançar essa daqui, ó. Cadê? Ó, Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana Principal. Então, seria esse código. 11.18.01.11. Entenderam? Sim. E aí Isso pode lançar... dos zeros, preciso colocar ou Não, não? eu ia comentar isso, tá aí. Pode colocar só até onde tem número aqui, tá? Esses outros zeros não precisa. Ok. Certo? E aí, o outro desafio que a gente tem, nessa mesma atividade, depois que vocês classificarem, é fazer a totalização dos valores por categoria, por origem e por espécie. Então, por exemplo, depois que vocês codificarem tudo aqui, vocês vão somar tudo que é categoria econômica 1, que é corrente, e tudo que é categoria 2, que é capital. Depois vai fazer a mesma coisa para a origem e depois a mesma coisa para a espécie. E aí o plano ajuda muito, por quê? Porque aí você tem a informação já aqui, ó. Você sabe que o primeiro número é categoria econômica. Então, eu vou somar tudo que é 1 e vou ter o total de receita corrente previsto para 2020 de Felismundo. Depois eu vou somar tudo que é 2 e vou ter a parte que é de capital. E de origem, como é que eu vou separar as origens? Eu vou somar tudo que tem número igual, né, o código igual no segundo dígito. É a mesma coisa para a espécie. Porque isso acontece no orçamento. Quando eu faço o orçamento, primeiro eu tenho que detalhar quais receitas eu espero arrecadar, né, nesse nível de informação. E aí depois também eu tenho que fazer esse agrupamento, para eu saber quanto de receita de capital eu tenho, quanto de corrente eu tenho, quanto de imposto eu tenho, quanto de taxa eu tenho. Então a gente começa detalhando e depois apresenta no final do orçamento a informação concentrada por nível de classificação ali. Então a gente tem esse desafio para fazer na sequência da aula. O terceiro é só fazer aquele lançamento, de novo, para vocês irem se familiarizando, mas nem precisa fazer, claro, um lançamento para cada receita dessa. É só fazer o lançamento lá, geralzão, de aprovação do orçamento, abertura do orçamento lá na prefeitura, pode fazer pelo valor de 121 milhões total, tá? Não precisa fazer um a um, porque senão fica muita coisa. Então, basicamente é isso.
Letra A, classifica. Letra B, soma por classificação aqui. E a letra C faz o lançamento. Professor, você teria essas informações em Excel? Eu acho que eu tenho sim. Acho que eu tenho. Porque a imagem fica muito ruim. Só Tá, com imagem. tá. Eu vou procurar aqui, mas eu acho que eu tenho. Daí eu disponibilizo lá no fórum também, que aí a gente vai ficar lá no fórum para tirar as dúvidas. Pode ser? Tá. Do mais, gente, alguma coisa para a aula de hoje que ficou em dúvida? Quer perguntar alguma coisa da semana de terça? Ficou melhor assim do que no YouTube? Eu acho que sim, né? Não era assim. Melhor. Melhor, né? Sim, bem melhor. Porque não mostrando a tela é impossível da gente conseguir visualizar. Então a gente vai manter esse padrão. Depois que a gente terminar aqui, eu gravo, coloco lá no YouTube e vocês acessam por lá para revisar. Perfeito. Beleza. Combinado? Combinado. Mais alguma pergunta? Posso ir lá para o fórum? O material você vai disponibilizar lá? Vou disponibilizar lá. Tá. Beleza. Certo? Beleza? Beleza. Tá ok então, gente. Obrigado por enquanto. A gente se encontra lá no fórum então. Tá bom. Falou. Valeu, tchau, tchau.